Ei, garotinho, inscreve aí no meu canal. Ô garotinha, inscreve no meu canal, dá essa moral aí pra mim, poxa vida. Fica só inscrevendo no canal, se liga nessa história. E Débora Aladim, esquece do canal do Professor Bahia? Dá licença, meu. Tá logo arrepiando 2 de julho, viu? O pessoal de Brumado também tá presente aqui nesse Paranauê. O professor Luiz Henrique Dias Tavares escreveu um livro chamado História da Bahia. Ô, gente, ele morreu recentemente, mês passado, já estava com quase 100 anos. E ele escreveu esse livro da História da Bahia com a seguinte narrativa, dizendo que o 2 de julho é o chamado processo de independência da Bahia, mas é o processo de independência do Brasil na Bahia, porque muitos estados do Nordeste, do Sudeste participaram e o interior também participou. Olha, eu disse para você, desafiei, hein? Vou mostrar como a Chapada é porreta. E ele diz assim: formou-se um conselho de militares e pessoas que pudessem dar opinião sobre o processo do 2 de julho, que eu explico já já. Mas esse conselho, o conselho subordinado à hierarquia, mas esse conselho tinha várias referências de vários coronéis, padres, militares de baixa, alta e média patente. E nesse conselho estava presente de Rio de Contas, Chapada Diamantina, Bahia, terra lá da Cachoeira do Fraga, está presente o coronel José Valentim de Souza. De Jacobina está presente o Francisco Aires de Almeida Freitas. Também esteve presente em todo esse conselho, ajudando, mandando informações, mandando mantimentos, tudo para Salvador e região do Recôncavo para lutar no 2 de julho. E de Piatã esteve presente o professor Bahia. Então, aqui só tem gente virada nos 80. E aí a gente chega na seguinte pergunta: o que foi então o 2 de julho, a independência da Bahia no Brasil? A gente está aí sempre com esse nome de ser preguiçoso, não sei o quê, mas as coisas estão acontecendo aqui na Bahia. Então, o 2 de julho de 1823, que é uma data extremamente importante para o povo baiano e que deveria ser também uma data referência no calendário nacional, porque se não fosse o 2 de julho, possivelmente a gente ainda estaria sob o domínio, o jugo de Portugal. O que vai acontecer? Vocês devem ter se lembrado que em 7 de setembro de 1822, já sabe, né? Que tem a data de 7 de setembro, que a gente desfila, né? Na escola, vai todo mundo desfilando. Pronto. Referência à separação do Brasil de Portugal. Só que, não sei se vocês se recordam, se não, presta atenção que eu vou dizer de novo. Lá em Portugal, vai focar um movimento chamado Revolução do Porto, ou Vintismo, que eles diziam lá, dentre outras coisas, Revolução Liberal, lá dos portugueses, que diziam, dentre outras coisas, que Dom Pedro deveria retornar imediatamente, que Dom João VI já estava lá, tinha retornado, né? Mas outras pautas da Revolução do Porto é que deveria recolonizar o Brasil, voltar à condição normal, nem de Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves, coisa do tipo, não. Deveria voltar à condição de colônia. Aqui na Bahia, representante português, Roots, Reggae Power, porque tem muitos portugueses ainda aqui na Bahia em 1822. O nome dele é Madeira de Melo. É a representação total de Portugal aqui. Mas aí tem esse processo de independência do Brasil, né? Muitas galinhas, cala a boca, galinha! Muitas forças portuguesas estão aqui tentando restaurar, quer dizer, tentando voltar à condição original das ideias que vinham lá do Porto. Beleza até aí? Tranquilo. Então, quando tem o 7 de setembro de 1822, esse movimento ele começa a se aflorar cada vez mais. Portugal está mandando para o Brasil, pelo amor de Deus, está mandando para o Brasil novas pessoas que vão lutar com essa tentativa de voltar à condição de colônia. E o Brasil agora se vê naquela situação. Ou ajuda a Bahia, porque a Bahia é uma região de forte referência nessa época, né? Ou ajuda a Bahia... Ou ajuda a Bahia a sair desse processo, ou então a independência vai ficar limitada ali a algumas cidades do Rio de Janeiro e que hoje nós conhecemos como São Paulo. Aí o que vai acontecer? Alguns personagens serão fundamentais nesse processo de separação por completo, porque agora o povo, de fato, desde 7 de setembro de 1822,
até o 2 de julho de 1823, entra num estado de guerra, parceirão, estado de guerra mesmo, do qual inúmeros combatentes irão lutar em defesa da Bahia, em defesa do Brasil. Aqui até alguns com aqueles ideais que já estavam na Conjuração Baiana de 1789. Mas a gente pode também dizer que aqui na Bahia instaura uma presença feminina fortíssima no combate e expulsão definitiva por completo dos portugueses, como por exemplo a abadesa Joana Angélica, que foi morta lá no Convento da Lapa quando ela protegia as tropas brasileiras, como por exemplo Maria Filipa, que organizou o movimento negro, que organizou o movimento de combate aos portugueses, e como também a indescritível Maria Quitéria, Feira de Santana, que cortou o cabelo para poder entrar no exército e assim ser chamado com o nome de Soldado Medeiros. Então há uma presença marcante feminina aqui. E a Chapada também está mandando mantimentos e mandando esses representantes que eu falei para vocês agora há pouco. Por isso, por esse conjunto de informações, que a gente pode dizer que a independência do Brasil, galinha não para, ó galinha, a independência do Brasil na Bahia. Depois nós temos outra figura interessantíssima, que é o Corneteiro Lopes. Ó, que doidão, esse Corneteiro Lopes, ele é fantástico, é uma das figuras que eu mais gosto nessa parte de história. Porque na Batalha de Pirajá, que foi uma das batalhas que teve, percebo que de 7 de setembro de 1822 até 2 de julho de 1823, a Bahia virou palco, evolução de guerras, né, conflitos, porque tá aí os portugueses tentando recolonizar e o Brasil se resistindo bravamente. Numa das batalhas, que foi essa Batalha de Pirajá, teve a ordem que as ofensivas portuguesas estavam por demais nessa Batalha de Pirajá. E aí teve a ordem, foi dado de comando para o corneteiro, que vocês sabem que em guerras tem que ter alguém a corneta para poder estimular um pouco. Acorda, sacana, levanta, vamos para a guerra, vamos recuar, vamos avançar. E aí o Corneteiro Lopes, ele recebeu a informação, estava distante, diz que até o anedotário popular que falaram assim para ele, diga ao Corneteiro Lopes que a gente tem que recuar. Só que esse vai passando a informação, não tinha um WhatsApp, não tinha mensagem instantânea, aí a mensagem foi passando de boca em boca, fala o Corneteiro Lopes que a gente tem que recuar. Ó, escutou e foi passando. Até que chegou fortemente um sacaninho que estava perto do Corneteiro Lopes e disse assim, Corneteiro Lopes, você não entendeu errado, disse, a gente tem que avançar, toque de avanço. Corneteiro Lopes pega então essa corneta, dá uma cornetada no sacana e enche o seu peito, infla aí, toque de avançar. Então aquela tropa que estava desanimada com aquela energia do Corneteiro Lopes levanta imediatamente e avança e vence a Batalha de Pirajá. Olha só que doideira. Se não tivesse havido essa troca de informação, certamente perderíamos a Batalha de Pirajá e poderíamos perder outras batalhas mais. E por fim, de fato, a independência vai consolidar com a presença até internacional, como disse a vocês, teve a participação do general Labatut, mas também teve a presença do almirante Cochrane, que veio da Inglaterra para reforçar isso já quase ali, já em julho de 1823, e diante dessa situação, com a presença de todo mundo, presença do Nordeste, presença do Sul e os comandos de Dom Pedro também, que já estava ainda aí nessa garra, né? Nesse tino de consolidar de fato esse processo de independência, e presença internacional dos generais Labatut e do almirante Cochrane. De fato, o almirante Madeira de Melo não tem como mais resistir e se pica, sacaninha. Sai daqui, seu doido, maluco. Quem quer saber mais de português aqui? Estava imbuído um sentimento português de restauração, mas agora se pica o seu sentimento para lá. Portanto, é isso, pessoal. Se não fosse esse processo todo, de 7 de setembro até 2 de julho, onde o povo baiano, juntamente com o povo brasileiro, até o povo, até com forças internacionais, certamente não consolidaria a independência do Brasil. A gente resume da seguinte forma: o 2 de julho, a independência da Bahia, é o processo de consolidação da independência do Brasil e com a presença forte da Chapada. Brincadeira?